Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de juvenis. Esta é a lição número 5, Entendendo os Evangelhos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aos Romanos capítulo 1, versículo 16. O que é o Evangelho? O Evangelho quer dizer boas novas. E que boas novas são essas? Boas novas da salvação. A melhor forma de você demonstrar que você ama alguém é falando do Evangelho de Cristo para ela, ou seja, falando do amor de Deus para esta pessoa. É interessante também que o Evangelho ele não é somente de palavras, mas também de poder. O Evangelho ele faz com que cada um de nós, ainda independente das circunstâncias, nós podemos ter o nosso caráter renovado, transformado por esse Evangelho. E o Senhor nos dá poder, os dons espirituais, tudo vem através do Evangelho. É interessante, falando sobre entendendo os Evangelhos, é bom deixar claro que os evangélicos a que se refere é os livros, porque na verdade só existe um Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Agora nós vamos falar sobre os evangelhos através dos livros, né? Os evangelhos sinóticos. Você já viu o quanto cada um de nós narra o mesmo fato que aconteceu de forma diferente? Consegue perceber as similaridades e diferenças quando pessoas distintas narram um mesmo ocorrido? Isto acontece devido à cosmovisão única que cada um de nós possui. É muito interessante que cada um de nós narramos um fato de uma forma completamente diferente. Usamos palavras diferentes, termos diferentes, linguagens, figuras de linguagem diferentes, mas tem sempre a mesma mensagem, a essência é a mesma. E isso são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que são sinóticos? Porque eles são parecidos. O que encontra em um se encontra no outro. Uma passagem bíblica de Mateus também está em Marcos ou em Lucas, ou ambos. Então, por isso são sinóticos, são parecidos. Então veja que cada um deles vai tratar de uma forma, vai falar de uma forma diferente o mesmo acontecimento. E não é assim conosco também. Às vezes acontece algo no nosso meio, ou na igreja, ou no trabalho, ou na nossa casa, e o nosso irmão, a nossa irmã fala uma determinada coisa do que aconteceu, ela dá uma visão de acordo com o parecer dela, e o irmão, ou cada um de nós, vamos falar da mesma coisa de uma forma completamente diferente. E por que isso? Porque, de modo geral, cada um de nós temos algo com que nós nos identificamos mais. Então, se você, por exemplo, você gosta muito de matemática, então quando você vai narrar um acontecimento, você vai sempre procurar uma figura matemática para dizer, né? Algo para, em vez de você falar que alguém fez alguma coisa, você vai falar que a pessoa adicionou isso. Por que você fala sobre adicionar? Ou talvez somar? Justamente por isso. Porque é uma expressão matemática. É uma soma. Na matemática não é uma conta. Então é uma soma, melhor dizendo. 1 mais 1, por exemplo. Então por quê? Porque é uma forma com que você se identifica mais. Se uma pessoa, por exemplo, entende muito de culinária, quando vai narrar algum fato, vai falar de uma forma mais ligada à culinária. Claro, quando isso é possível, né? Então veja que isso é o Evangelho Sinótico. São 3 pessoas, Mateus, Marcos e Lucas, falando do mesmos acontecimentos, mas de formas diferentes. A relação entre os evangelhos. Sobre os registros feitos pelos escritores nos 4 evangelhos, vemos que a relação entre eles é de diálogo. Mesmo com a perspectiva diferente dos autores, em cada texto eles se completam, não no sentido da narrativa cronológica dos fatos, mas na mensagem. Então veja que há sempre, entre Mateus, Marcos e Lucas, quando narra um mesmo acontecimento, pode ser que um deles fala de uma determinada situação e o outro não fala. Dá um elemento, melhor dizendo, fala de um elemento que o outro não disse. Então, ou seja, eles têm uma relação entre eles.
eles se completam. É claro que existem algumas questões também que vai até quanto a ideia de contradição, que em algumas passagens vai falar que uma situação Jesus estava entrando em Jericó e na mesma passagem fala que Jesus estava saindo de Jericó. Ué, ele está entrando ou está saindo? Então isso também muda da forma de quem está vendo, do lado que a pessoa vê. Porque nesse caso, por exemplo, dizem que há uma diferença, porque Jerusalém, ou melhor, Jericó, era a cidade de Jericó e a antiga cidade de Jericó era uma nova, uma velha. Inclusive, só para questões de curiosidade, Jericó é a cidade mais antiga do mundo de que se tem registro. Então veja que quando narra um fato, o que acontece? É a visão onde ele está, o lugar que ele está. Então ele vai ver de forma diferente, mas vai falar sempre da mesma essência. É isso que nós precisamos nos ater. Não é sobre os elementos aqui ou os elementos lá. É a essência. E por que o mais importante é a essência? Porque muitas das vezes, até mesmo nós, ficamos tentados em procurar e a encontrar um erro para depois até mesmo colocar em xeque a veracidade da palavra. E a Bíblia ela não entra em contradição. Há alguns casos que nós não entendemos agora, mas conforme nós vamos lendo o texto e o contexto e passagens paralelas, nós vamos entendendo melhor. Então é importante que nós venhamos compreender que os evangelhos eles têm relação, né, um com o outro. Um geralmente complementa o outro. Aspectos dos evangelhos sinóticos. Em linhas gerais, os evangelhos sinóticos apresentam as seguintes características. Vamos lá. Mateus. Com seus 28 capítulos, Mateus inicia o evangelho apresentando a genealogia de Jesus, no intuito de frisar que ele era descendente de Davi. Então veja que essa parte do Novo Testamento, que no caso não de forma cronológica, começa em Mateus, e já começa com aquele texto de Mateus capítulo 1, que vai falar sobre a genealogia. De modo geral, ninguém gosta de ver a genealogia, que alguém gerou alguém, que esse alguém gerou não sei mais quem, e a lista vai embora. No entanto, aqui vai ver que Jesus veio da linhagem de Davi. Isso vai trazer para nós a genealogia para isso. É para ver a linhagem, vai nos mostrar a genealogia de Jesus, né? Que veio no caso de Davi. Por isso, há mensagens diretas chamando Jesus de filho de Davi. Mas Jesus não era filho de Davi, ele era da descendência. Então, por isso ele é chamado também filho de Davi. Curiosamente, Jesus tinha 3 pais, né? O pai celestial, Deus, o pai adotivo, José, e o pai de linhagem, que era Davi. Uma forte característica do livro é a presença de sermões proferidos pelo Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos 5 a 7, há ensinos de vários temas, incluindo as bem-aventuranças, bem como nos capítulos 13, 18, 22 a 25, incluindo o sermão profético, entre outros. Então veja que aqui tem mais ou menos uma dinâmica, né, das características do livro de Mateus. Marcos. O menor dos evangelhos, Marcos possui 16 capítulos. Ele se detém mais a contar os feitos de Jesus, os milagres, maravilhas e prodígios realizados pelo Senhor. Então veja que aqui já temos uma pegada diferente. Aqui já vai contar mais sobre os feitos de Jesus, né? Os milagres, as maravilhas e os prodígios, as coisas que Jesus realizou. Os ensinos de Jesus também se fazem presentes no Evangelho de Marcos, mas muitos deles ocorreram durante alguns dos milagres realizados, principalmente quando alguém questionava ou murmurava do ocorrido. Muitas das vezes, os ensinos, a melhor forma talvez de ensinar seja a prática. E Jesus ensinava muito na prática, como diz Atos capítulo 1, versículo 1. Muitos dos ensinos, as pessoas às vezes no falar, ou melhor, quando o professor fala, no caso aqui Jesus, quando Jesus falava, eles não compreendiam. Então Jesus mostrava na prática. E por que isso? Porque muitos deles duvidavam, falavam de situações que não era possível. Tem um texto em Marcos, capítulo 3, que vai nos dizer alguma coisa. Não é essa... Não é é esse mesmo, capítulo 2. Vai falar sobre um texto muito interessante,
que amigos levaram um homem a Cristo. E Jesus aqui dá um excelente ensinamento na prática. Jesus diz lá no capítulo 2, do versículo 5, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Olha que Jesus está nos ensinando aqui a respeito de perdão. Ele é aquele que perdoa. Entretanto, eles começaram a razoar em seus corações. Então Jesus disse lá no versículo 11, ou melhor, vamos pegar aqui no versículo 9. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, aqui um relato de Marcos, só para a gente dar um exemplo, do ensino que Jesus ensinou na prática. Ele falou ao paralítico: teus pecados te são perdoados. Só que as pessoas que estavam em volta parece que não compreenderam o negócio, duvidaram do Senhor. Então o Senhor fez essa pergunta: o que é mais fácil? Dizer a ele: perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Toma tua cama e vai para a sua casa. Então veja que Jesus aqui ensinou na prática o que é o Evangelho. O que é o Evangelho do perdão, o que é o Evangelho de amor, o que é o Evangelho de poder. Lucas. O Evangelho de Lucas possui 24 capítulos e é o que mais se aplica a trazer informações sobre o nascimento e a infância de Jesus. Embora Mateus e Marcos tenham também muitas parábolas, Lucas tem forte presença de ensinos de Jesus usando esse tipo de figura de linguagem. As mais célebres são as parábolas da dracma e da ovelha perdida e do filho pródigo, exclusivas dos escritos de Lucas. Então veja que Lucas já vai falar mais aqui da infância, do nascimento e da infância de Jesus. Vai trazer também os ensinos sobre as parábolas, principalmente essa parábola do filho pródigo e da ovelha perdida e da dracma perdida. Traz aqui, até algumas pessoas dizem, né, que é o capítulo de achados e perdidos, de Lucas capítulo 15. Então veja que aqui o Lucas vai também nos trazer este ensinamento, não só da vida e a infância e o nascimento de Jesus, como também os seus ensinos, principalmente nessas parábolas no versículo 15. Então veja que Lucas aplica essas informações e quando nós trazemos para nós compreendemos que Jesus também, assim como nós, nasceu e teve sua infância. Agora, a verdade é que o Senhor Jesus teve um ministério que durou 3 anos e meio, aproximadamente, e foi o Evangelho de poder. E é esse Evangelho que nós precisamos continuar pregando. Não é somente um Evangelho que fala da palavra. Há uma questão muito interessante de um ministro dos Estados Unidos chamado Tommy Lee Osborne. Ele foi para a Índia para falar da palavra do Senhor. E ele voltou de lá envergonhado. Por quê? Porque na Índia já existiam milhares e milhares de deuses. Então, quando Osborne apresentou a Cristo, foi somente mais um. Não fez nenhuma diferença. Então, ele voltou para os Estados Unidos, para Oklahoma, completamente frustrado. Entretanto, se preparou e depois voltou para a Índia. Mas, haja vista, quando ele voltou para a Índia, ele voltou cheio do poder, cheio da graça. E começou o Senhor Jesus operar maravilhas na Índia através de Osborne. Aí sim o povo creu. Por que o povo creu? Porque na Índia o povo não acreditava na Bíblia. O povo não acreditava na palavra. Então precisava de quê? Do evangelho de poder. Eles precisavam ver o poder para ver que realmente existe algo sobrenatural no evangelho. Existe algo extraordinário, existe algo da parte de Deus. É um Deus invisível, mas que opera milagres. E muitas das vezes é assim também na nossa vida. Nós precisamos, claro, pregar sempre a palavra, mas nós precisamos ter comunhão com o Senhor a ponto de que nós pregarmos que a pessoa que está enferma será curada e de fato essa pessoa ser curada para a glória do nome de Jesus. Mas nós precisamos de ter comunhão com o Senhor para tal. Porque muitas das vezes as pessoas falam da palavra, até pregam bem a palavra, mas não tem nenhuma comunhão com o Senhor. Então,
o Evangelho, é claro que a palavra do Senhor diz, né, que a palavra do Senhor não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes de prosperar naquilo que ela foi enviada, Isaías 55:11. Mas é importante que quando você vai ministrar a palavra e você diz, por exemplo, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e de fato acontece o batismo com o Espírito Santo enquanto você está ministrando, as pessoas vão falar o quê? O que as pessoas vão pensar? De fato, esse evangelho é um evangelho de poder, porque ele disse que Jesus faz e de fato Jesus fez. Então veja que há uma diferença. Nós precisamos continuar entendendo o evangelho de Cristo, que é um evangelho de palavra, é claro, mas também não só de palavra, mas de poder. O quarto evangelho. O evangelho de João não está listado entre os sinóticos, pelo fato de haver nele relatos diferentes em relação aos outros três, no caso Mateus, Marcos e Lucas. Isto é, possui poucas situações contidas também nos outros. Por exemplo, nenhuma parábola é encontrada no Evangelho de João. Embora outras figuras de linguagem estejam presentes, apenas ele, já na introdução, apresenta Jesus como Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O livro de João, ou o Evangelho de João, vai nos trazer muito, vai nos remeter muito à ideia de Jesus ser o Filho de Deus. E vai trazer muito, né, a natureza divina do Senhor, a natureza divina de Cristo. Vai trazer, claro, né, inclusive João 10:30 vai falar que Jesus falando, né, eu e o Pai somos um. Então, o livro de João, ele apresenta muito esta particularidade, né, de Jesus como o Filho de Deus. Sobre falando em Mateus, Marcos, Lucas e João, é interessante que nós corrijamos, não sei se a palavra está certa, corrijamos ou não corrigimos, né? Se corrijamos, eu não sei de onde é que eu tirei isso. Que nós venhamos corrigir uma situação que nós falamos muito. Eu vejo muitas pessoas dizendo São Lucas, São Mateus, São Marcos, São João. Nós precisamos corrigir isso. Porque isso não é algo nosso. Porque quando você e eu falamos São Mateus, nós estamos dizendo que Mateus é santo a ponto de ser venerado. Nós, os salvos na pessoa de Cristo, são santos, mas não para serem venerados. A palavra, no caso de São Mateus, por exemplo, São Tiago, o apóstolo São Paulo, isso é uma tradição da Igreja Católica. Nós não somos católicos, nós somos cristãos. Então veja que há uma diferença, que na verdade o católico ele é cristão apostólico romano. Nós somos apenas cristão apostólico. Nós não somos romanos. Então veja que há uma diferença. Então quando você e eu falamos São Mateus, São Marcos, São Lucas, na verdade nós estamos colocando eles como pessoas superiores a nós, pessoas que são santas, que merecem ser venerados, ser idolatrados, o que é algo que a Bíblia condena. Santo é somente o Senhor. Quando a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, para que nós venhamos ser santos, aqui a ideia aqui é de santidade diante do Senhor. Nós precisamos ser santos para o Senhor, nos separar, ter uma vida santa para o Senhor, e não para sermos venerados, né? Então era bom a gente corrigir esse negócio. Para concluir, da mesma forma, cada evangelista escreveu como um foco diferente, para públicos distintos, mas todos nos enriquecem hoje de inúmeras maneiras, sobretudo por demonstrarem o caráter de Deus, encarnado que se fez homem e habitou entre nós, levando sobre si cada um de nossas mazelas e pecados. O Senhor, ou melhor, o Evangelho do Senhor, vai nos trazer justamente este negócio. O Evangelho que foi escrito por 4 pessoas diferentes, mas que tem a mesma essência, que vai trazer a natureza do Senhor, a natureza divina de Jesus, vai trazer ensinamentos, principalmente a questão das parábolas, né? Os ensinamentos, os milagres, os acontecimentos, a infância, né? O nascimento de Jesus. A Bíblia aqui, o Evangelho, vai nos trazer a presença do Senhor, a pessoa de Cristo para nós, a pessoa de Cristo no mundo. Então veja que também o Senhor Jesus voltando, né? Então veja que nós venhamos a cada dia mais estar de uma forma enraizada neste Evangelho. Hora da revisão. Número 1, Mateus, Marcos e Lucas. Número 2, por causa das muitas histórias em comum. Número 3, a relação entre eles é diálogo.
mesmo com a perspectiva diferente dos autores em cada texto, eles se completam. Número 4, pelo fato de haver nele relatos diferentes em relação aos outros 3. Número 5, a resposta é pessoal. Então, que nós venhamos a cada dia mais entendermos sobre os evangelhos, entendendo os evangelhos, entender que o evangelho do Senhor é um evangelho de poder, é um evangelho que nos vai trazer a palavra da salvação, vai trazer para nós que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados e iniquidades, e por suas pisaduras somos sarados. Na prática, algumas pessoas até dizem que o Senhor Jesus morreu na cruz para que nós venhamos ser curados de nossas enfermidades, o que não é verdade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus levou sobre o madeiro as nossas iniquidades e nossos pecados. Quando fala sobre pisaduras, pelas suas pisaduras, podemos compreender que as pisaduras, ou seja, as pegadas, as pisadas de Jesus antes de ir à cruz. E por que antes de ir à cruz? Porque Jesus não precisou morrer na cruz para curar. Ele já curava antes de morrer na cruz. Então, o que Jesus fez na cruz foi morrer pelos nossos pecados e nossas iniquidades. E que nós venhamos entender os evangelhos, sobre os evangelhos, mas principalmente o evangelho de Cristo. A essência dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós devemos compreender que é o mesmo evangelho, que é o evangelho de Jesus, visto por 4 pessoas diferentes, de formas diferentes, mas que têm a mesma essência. E é isso que nós precisamos compreender, que o evangelho de Jesus é o evangelho de essência e não de aparência. Vamos ver alguns relatos bíblicos de situações, por exemplo, como a mulher adúltera, de João 8, vai falar sobre as pessoas falavam, Senhor, a lei manda apedrejá-la até a morte. Você vê que Jesus, com seu evangelho, ele disse o quê? Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. E cada um foi saindo um a um. O que é isso? É o evangelho da graça. A Bíblia diz em Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora é claro que nós não vamos usar a graça para ficar fazendo graça, Então a gente perde a graça. Então é claro que a Bíblia vai falar, ou a Bíblia diz, que se é mais correto dizer, a Bíblia diz que filhinhos não pequeis, mas se pecar tem um advogado justo. Então nós devemos compreender a mensagem do Evangelho, que é um Evangelho de amor, é um Evangelho que dá salvação, é um Evangelho de poder, de cura e libertação para todo aquele que nele crê. Que nós venhamos a cada dia mais pregar esse Evangelho e que nós venhamos, para a honra e glória do nome do Senhor, continuar entendendo sobre os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e, mais acima de tudo, que compreenda que o Evangelho é um só existe um Evangelho, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por 4 pessoas distintas, mas que tem a mesma essência. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula no dia de Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!